A trajetória do Brusque ou jogos do Bruscão até a 18ª rodada da Série B de 2024. O Brusque começou vencendo a primeira rodada 3-1 o Mirassol. Na segunda rodada perdeu no Couto Pereira para o Curitiba por 1-0. Na terceira rodada perdeu para o Goiás por 2-0 em casa, no estádio emprestado do Gigantão das Avenidas em Itajaí. E em casa novamente na quarta rodada perdeu para o Sport Recife por 4-1. Na quinta rodada o Brusque empatou em 0-0 com o Operário de Ponta Grossa, Paraná. Na sexta rodada, perdeu para o Santos na Vila Belmiro por 4-0. Na sétima rodada, o Brusque empatou em Goiás com Vila Nova em 2-2. Na oitava rodada, o Brusque empatou em 0-0 com o Novo Horizontino. Na nona rodada, o Amazonas venceu o Brusque por 2-1 em casa. Na décima rodada, o Brusque venceu por 1-0 o Ceará em casa. Na 11ª rodada, o Brusque empatou em 0-0 com o Avaí. Na 12ª rodada, um outro empate em 1-1 na cidade de Itu, São Paulo, contra o Ituano. Na 13ª rodada, em Alagoas, o Brusque empatou em 1-1 com o CRB. Na 14ª rodada, o Brusque empata novamente contra a Ponte Preta, agora em 0-0. Na 15ª rodada, o Brusque empata em Chapecó com a Chapecoense em 1-1. Na 16ª rodada, o Brusque empata, mais outro empate, com o Botafogo de Ribeirão Preto em 2-2 em São Paulo. Na 17ª rodada, o Brusque vence finalmente em casa o Paysandu por 1-0. E na 18ª rodada, perde para o Lanterna do campeonato Guarani por 1-0 em Campinas. Você fica na sequência com os vídeos que eu comentei de outras participações do Brusque na Série B de 2021 e 2022. Olá, meus caros, vamos comentando os jogos do Brusque das últimas rodadas. Rodada de número 21, rodada de número 22, jogos válidos pela Série B. O Brusque, com 2 jogos em casa, não conseguiu vitória, que era essencial para a luta por uma das vagas para a Série A. E agora parece que a luta do Brusque é se manter mesmo, conforme já era previsto, na Série B. O Brusque tem um total de 16 jogos para vencer no mínimo 6 para se afastar matematicamente da Série C. Atualmente está em 13º com 27 pontos, apenas 4 pontos do quarto que está na zona de rebaixamento, que vem a ser o Vitória, que tem 23 pontos. Se o Brusque fizer 6 vitórias em 16 jogos, ele consegue 45 pontos. Aí sim, pelo menos pela matemática, se salvaria. No entanto, como a gente tem visto os últimos jogos do Brusque, está muito difícil. Inclusive em casa não conseguindo vencer. Empatou com o Londrina 0-0. Teve uma polêmica no jogo do Londrina, porque teve um lá do staff do Brusque que acabou xingando um jogador do Londrina em um xingamento racista que foi a nível nacional. O Brusque ficou mal a nível nacional, perdeu um patrocínio por conta disso, porque no primeiro momento o Brusque achou que era a invenção do jogador do Londrina e não era, quando viu que era mais grave, que tinha inclusive provas por audiovisual, acabou se retratando. Na primeira nota disse que era uma invenção do próprio jogador. Já na segunda, depois de toda a repercussão a nível nacional, teve que então dar o braço a torcer, inclusive tirando aquele que chamou o jogador do Londrina de algum apelido racista fora do próprio clube. E recentemente o Brusque jogou, válido pela 22ª rodada, o jogo clássico catarinense na Série B contra o Avaí, e empatou 0-0. Só que nesse jogo ocorreram algumas coisas interessantes e o Brusque assegurou o resultado, porque poderia ter perdido, posto que o Zé Carlos, goleiro, fez uma lambança, acabou derrubando o jogador havaiano na área, foi expulso. O goleiro reserva entrou, pegou o pênalti e o Brusque ficou o segundo tempo quase todo com um jogador a menos segurando o placar. O Avaí teve um gol anulado pelo VAR, foi prejuízo para o Avaí, na realidade, teve chance. O Avaí que estava lutando ali para entrar no G4,
Agora ficou mais complicado. Está com 30 e poucos pontos, ainda tem chance, mas ficou um pouquinho distante. O Brusque aí com as atrapalhadas, tanto na questão, ele pode dizer assim, externa ou na questão propriamente de publicidade ou do jornalismo, da comunicação social por parte do Brusque, bem como em campo, na hora de resolver esses problemas, de ser mais profissional. O técnico Gerson Testoni comemorou recentemente aí, se eu não me equivoco, 3 ou 4 anos à frente do Brusque, aliás, há muito tempo à frente do Brusque, desde praticamente Série C, C e agora está na Série B. O Brusque ainda está na luta para ganhar, para ter, ter projetos e assim ter a execução do seu próprio estádio. Porque a CBF estava pensando já a partir de setembro em permitir, mesmo que restritamente, o público nos estádios. Se assim ocorrer, o Brusque não pode jogar mais no Augusto Bauer, a não ser que a CBF acabe tolerando a CBF, que é a Confederação Brasileira do Futebol, se ela tolere por conta de ser restrita o povo ali, né? O pessoal, aliás, ser restrito o público, tolere, mas se não for por conta disso, por conta da pandemia, o Brusque vai ter que perder seu manto em Brusque, posto que a CBF diz nos seus regulamentos que só se pode jogar a Série B se a equipe tiver um estádio no mínimo de capacidade de 10 mil torcedores, e no estádio do Brusque cabe 5 mil. E se for para a Série A, aí é ainda mais, é de 15 a 20 mil, na realidade é 20 mil. Então, se o Brusque permanecer na Série B, ou cogitar lutar para ir para a Série A, precisa do estádio, não se tem, é uma problemática. Então, essas são as informações da equipe que vai jogar agora terça-feira contra o líder Curitiba, fora de casa. Olha, esse jogo aí eu já estou prevendo uma derrota para o Brusque, porque o Curitiba está bem embalado. Curitiba que empatou em casa com o Brusque na época, foi 0-0, se não me equivoco, coxa, era um jogo atrasado. Agora vai jogar em casa, está muito bem no campeonato, primeiro lugar. Tudo, por enquanto, leva a crer que o Curitiba tem grande chance de não só voltar para a Série A, mas também ser campeão da Série B. Esse jogo aí é quase que perdido para o Brusque, a não ser que ele surpreenda. Lembrando que o Brusque está a 6 ou a 7 jogos sem vencer. Tá uma nhaca danada, essa é a grande realidade. Daí o comentário, abraço e até a próxima. Olá, meus caros, vamos nessa oportunidade falando do Brusque, já que faz quase um mês, se já não passou de um mês que a gente não comenta mais os jogos do Brusque. Era para ser uma sequência de 2 jogos, no entanto aconteceram muitas coisas e eu também aqui no canal não tive tempo, então nós vamos falar dos últimos 4 jogos do Brusque. O jogo da 25ª rodada contra o Sampaio Corrêa, o da 26ª contra o Vasco da Gama, 27ª contra o Brasil de Pelotas e agora o último jogo nesse sábado, dia 28, contra o Guarani de Campinas. A situação do Brusque na classificação é a seguinte, no momento, em 14º lugar, com 32 pontos, tendo 28 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 26 gols feitos, 29 gols sofridos, saldo de 3 negativo. Lembrando que o Brusque sofreu uma punição no jogo contra o Londrina, pelo fato de o próprio presidente do Conselho Deliberativo, Júlio Pertemann, ter apelidado, chamado o jogador Celcinho do Londrina de capuchopa de marimbondo. Já o Londrina chegou a dizer que foi chamado o jogador de macaco por alguns integrantes da comissão do Brusque. Fato é que, sendo analisada toda essa questão, o STJD decidiu para que o Brusque fosse multado em R$60 mil, perdesse 3 pontos, por isso que o Brusque tem atualmente 32, poderia ter 35, e
o próprio presidente do Conselho Deliberativo, Júlio, então ele teria que ser punido ou suspenso por 360 dias, além de multa de R$30 mil. Lembrando que o Brusque vai recorrer no pleno do STJD e daqui a alguns dias a gente vai ter a decisão se realmente o Brusque perdeu os 3 pontos. Na visão do advogado do clube, foi exagerada essa punição para o Brusque, haja vista que foi só um membro da comitiva, vamos dizer assim, do Brusque, o presidente, não foram os jogadores, e que no mínimo daria para tirar esses 3 pontos, que permanecesse a multa e a pena para o presidente e a multa para o Brusque. Vamos aguardar, porque esses 3 pontos podem fazer falta. Nesse exato momento que a gente está comentando aqui, o Brusque está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que os que estão abaixo do Brusque ainda vão jogar. Pode ser reduzida de 5 para 2 pontos. Pode ser reduzida de 5 para 2 pontos a diferença entre aquele que está na zona de rebaixamento e aquele que está fora. O Brusque no momento está fora. Então essa é a situação bastante complicada do Brusque aí. Talvez também não vigiou. Poderia ter feito uma nota de esclarecimento bem rapidamente, ou logo que o episódio acabou repercutindo no Brasil inteiro. Demorou, foi visto como um clube que não liga para a questão do ser humano. A condenação, lembrando, é de injúria racial do Brusque. As coisas a nível nacional e já em Série B, migrando quase para a Série A, tem que andar de outro ritmo. Muitos chegaram a criticar a falta de profissionalidade ou de profissionalismo do Clube Brusque. Inclusive até alguns apelidando, time de várzea, não sabe se proceder diante de algumas situações. Talvez com essa que o clube acabe, então, aprendendo. Lembrando que perdeu até patrocínio por conta disso aí. Um patrocinador deixou o clube. Enfim, agora nós vamos analisar o clube dentro do campo. Esse fato aí, extra-campo, é um tapetão que pode sim prejudicar o Brusque. O Londrina, lembrando, está na zona de rebaixamento, então com essa aí pode ter uma disputa entre Londrina e Brusque, o Brusque perder para o Londrina num tapetão. É essa situação, para você ver. Lembrando que o Brusque ganhou lá no Estado do Café, o Londrina empatou em casa. Então o Brusque não perdeu para o time que era da Série C e foi para a Série B. Se eu não equivoco, era da Série C junto com o Brusque. Se não foi nessa, foi numa outra. O Londrina já da Série C. Enfim, então o Brusque poderia estar aí com a vantagem. Fica complicado. Nós temos 10 rodadas. O Brusque precisa se permanecer com 32 pontos, 13 pontos no mínimo, segundo os matemáticos. 45 pontos já livra o clube da zona de rebaixamento, então precisa de 4 vitórias e um empate em 10 jogos. Até dá, se o time começar a jogar como jogou agora nas últimas partidas. Então vamos lá aos placares, né? Placares não dá, né? Aos placares. Jogando no Maranhão, o Brusque empatou com o Sampaio Corrêa na 25ª rodada. Na 26ª, o Brusque perdeu em casa para o Vasco da Gama, por 1-0. O empate com o Sampaio Corrêa foi em 2-2. Inclusive, o Brusque saiu perdendo e conseguiu o empate, quase virou o jogo. Já contra o Vasco, o time vascaíno lá fez o gol, o Brusque parece que parou de jogar, poderia ter conquistado no mínimo um empate. No jogo contra o Brasil de Pelotas, que é outro que também está na zona de rebaixamento, é o último colocado. O Brusque venceu por 2-0 em Pelotas. E hoje o Brusque venceu com 2 gols do artilheiro Edu, no segundo tempo. O Edu fazendo aos 30 minutos, ou 20 minutos, e depois aos 31 minutos. 2 gols. O Brusque venceu o Guarani de Campinas, está até bem ranqueado por 2-0 em casa no estádio Augusto Bauer. O Brusque vinha só de empates e derrotas, aí, se eu não me equivoco, 10, 11 jogos de uma série bem ruim, né? Uma série de jogos ruins. O Brusque trocou de técnico e que agora, nessas 2 últimas rodadas, conseguiu vencer. Tomara que assim seja. Lembrando que dos 26 gols do Brusque, 15 são do artilheiro da Série B, Edu. Então o Edu está levando o Brusque nas costas. Mais da metade dos gols do Brusque são do artilheiro Edu, com 15 gols. Segundo
lugar na vice-artilharia, vem o Léo Gamalho do Curitiba com 12 gols. Então tem 3 de vantagem o Edu. Essa, portanto, é a situação do Brusque, que se encontra, portanto, dessa forma em 14º, 32 pontos, podendo, se conseguir reverter lá no pleno do STJD, mais 3 pontos, que colocaria ali em torno, talvez na 13ª colocação. Tomara que o Brusque consiga, aí fica mais fácil, aí seriam 10 pontos para chegar ao 45, ou seja, 3 vitórias e 1 empate, para que o clube permaneça no mínimo na Série B. Eu acho difícil o Brusque conseguir a Série A. Até no começo a gente meio que acreditava pelo jogo do Brusque, pelo ritmo, começou a ganhar os primeiros jogos e tal. Agora pensei que está muito difícil é lutar para se manter na Série B e depois fazer um time muito bom para chegar a lutar para a Série A do ano de 2022, 2023. O Brusque, que provavelmente vai ter, se permanecer na Série B, a Chapecoense. Não creio que a Chapecoense vai conseguir sair, porque está em último lugar, venceu apenas um jogo na Série A. Nós corremos o risco de não ter nenhum catarinense na Série A de 2022. O Avaí está ali, luta, uma hora entra dentro do G4, outra hora não entra. Talvez o Avaí consiga, mas é meio complicado. Já na Série C, o Figueirense permanece na Série C. Então, se o Brusque, o Criciúma está lutando para ir para a Série B. Se o Brusque vir para a Série B, no ano que vem nós podemos ter 4 catarinenses na Série B. O Brusque, o Criciúma, o Avaí e a Chapecoense. E não tem ninguém na Série A, e na Série C o Figueirense, que continua por lá. Ou, se o Brusque não conseguir, o Brusque pode fazer companhia a Série C com o Figueirense. Vamos torcer que não, hein? Essa é a situação, então, dos catarinenses também, a gente aqui já comentando. Abraço, uma próxima oportunidade, depois de 2 jogos, aí sim vou cumprir 2 jogos, se Deus quiser. Nós vamos comentar a rodada de número 29, a rodada de número 30, e vamos falar os pormenores, provavelmente já vai dar para até falar sobre se o Brusque conseguiu repor os 3 pontos, conseguiu ganhar de volta os 3 pontos, que ganhou em jogo e perdeu no tapetão, e outras coisas mais da equipe. Um abraço e até a próxima.